Então, ainda no conteúdo de derivadas parciais, nós vamos falar agora um pouco, de máximo e mínimo de função de duas variáveis. Então, a gente já viu no capítulo 4, no nosso caso em cálculo 1, que um dos principais usos da derivada ordinária é na determinação de valores máximo e mínimo, de uma função. Ok? Então, no caso, agora a gente vai observar isso para uma função de duas variáveis. Então, olha os picos e vales no gráfico de f mostrado na figura. Então, olhamos aqui, observa que tem dois valores, que se destacam, como máximo, em relação aos outros, nesse caso aqui e aqui, e dois mínimos. Então, máximo absoluto, existem dois pontos, de coordenadas AB, nos quais f tem um valor máximo local, ou seja, onde f de AB é maior que os valores próximos de f de x, y. O maior destes dois valores é o máximo absoluto, ou seja, se você pega um ponto aqui, você pode observar que ele se destaca em relação aos outros, ele é o máximo local, aqui existe uma inflexão, nessa curva aqui, na superfície, nessa superfície, e aqui também, a curva vem subindo, chega aqui, tem uma inflexão essa superfície, o mesmo vai ocorrer aqui, ok? O maior destes dois valores aqui, no caso esse é o chamado de valor máximo absoluto. Do mesmo modo, você vai ver que f tem dois mínimos locais, onde f de coordenadas A e B é menor que os valores próximos, ou seja, esse valor aqui, é menor do que os valores próximos dele, aqui também é o limite, nesse caso aqui, é o menor, tem uma inflexão aqui, e aqui também, mínimo absoluto, ou seja, aqui, tem o valor mínimo absoluto, quando ocorre a inflexão aqui da superfície. Então, o menor desses dois, nesse caso aqui, esse é o mínimo absoluto. Então, definição 1. Uma função de duas variáveis tem um máximo local, num ponto AB, se f de xy, ou seja, qualquer ponto f de xy é menor ou igual a f de AB, quando x, y, no caso esse ponto, está próximo do ponto AB. Então, o valor da função do ponto xy é sempre menor, do que o valor de AB, ou então é igual. Então, isso significa que f de xy é menor ou igual a f de AB para todo ponto xy, em alguma bola aberta com centro em AB. Então, o número f de AB é chamado de valor máximo local. Então, se f de xy é maior ou igual a f de AB quando o ponto xy está próximo do ponto AB, então f tem um mínimo local, em AB. E f de AB, no caso, a função de AB é um valor mínimo local. Então, se as inequações da definição 1 valerem para todos os pontos x, y no domínio de f, então f tem um máximo absoluto, ou um mínimo absoluto, ok? Em AB. Máximo e mínimo local, no nosso caso, teorema 2 agora. Se uma função f tem um máximo ou mínimo local no ponto AB e as derivadas parciais de primeira ordem de f existem nesses pontos, então a derivada parcial da função com relação a x no ponto AB é igual a zero, e a derivada parcial da função com relação a y no ponto AB também é igual a zero. Demonstração. Então, seja g de x, a função igual a f, de coordenadas x e b, a função de coordenadas x e b. Se f tem um máximo ou um mínimo local em AB, então t tem um máximo ou um mínimo local em A. De modo que a derivada de g em A é igual a zero, pelo teorema de Fermat. Porém, a derivada de g em A é igual a f, a derivada parcial de x, em AB. No nosso caso, a gente observou isso na equação 14.3.1. Então, assim, a derivada parcial da função em relação a x no ponto AB é igual a zero. Da mesma forma, pela aplicação do teorema de Fermat, a função g de y igual a f de a e y, coordenadas de a e y, coordenadas a e y, o que é que nós vamos obter? Que a derivada da função em relação a y, a derivada parcial da função em relação a y, no ponto AB, também é igual a zero. Então, se impusermos a derivada da função com relação parcial da função com relação a x no ponto AB igual a zero, e a derivada parcial da função com relação a y no ponto AB igual a zero, na equação do plano tangente, nós vamos obter que z é igual a z0.
Então vamos à interpretação geométrica, né? Então assim a interpretação geométrica do teorema 2, é, se o gráfico de f tem um plano tangente e um ponto de máximo ou mínimo local, né, então esse plano precisa ser horizontal. Então ponto crítico, um ponto AB, é dito ser um ponto crítico ou um ponto estacionário de f se a derivada parcial da função com relação a x no ponto AB é igual a zero, e se a derivada parcial da função com relação a y no ponto AB é igual a zero, ou ainda se uma das derivadas parciais não existir. Então, o teorema 2 diz que se f tem um máximo no local em AB, então AB é um ponto crítico de f. Entretanto, como no cálculo de uma única variável, nem todos os pontos críticos respondem a um máximo ou mínimo. Em um ponto crítico, a função pode ter um máximo local ou mínimo local, ou ainda nenhum dos dois. Então, mínimo local, vamos ao exemplo 1. Então, seja f de x e y, a função igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 14. Então, a derivada parcial dessa função com relação a x vai ser 2x menos 2. E com relação a y, vai ser 2y menos 6. Então, essas derivadas parciais são nulas. No caso, isso vai se anular quando x é igual a 1 e y é igual a 3. Portanto, o único ponto crítico é 1 e 3. Ok? Então, você zerando isso aqui, você vai achar x igual a 1. E zerando isso aqui, você vai achar x igual a 3. Ok? Então, completando os quadrados, o que é que nós achamos? 4, completamos os quadrados dessa função aqui. Certo? Então, você vai achar 4 mais x menos 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. Ok? Essa é a função. Então, como x menos 1 ao quadrado é maior ou igual a zero, ok? Independente do valor, e y menos 3 ao quadrado é maior ou igual a zero, nós temos que f de x e y, a função é maior ou igual a 4 para todos os valores de x e y. Ok? Para qualquer valor de x e y, a função é maior ou igual a 4, assume valores maior ou igual a 4. Logo, esse ponto aqui, 1 e 3, f de 1 e 3 é igual a 4. Aí no caso é um mínimo local. De fato é um mínimo absoluto de f. Além de ser local, ele é um mínimo absoluto de f. Então isso pode ser confirmado geometricamente, se a gente observar esse gráfico aqui, que é um paraboloide elíptico, com vértices 1 para x, 3 para y e 4 para z. Tá aqui. Então, exemplo 2, valores extremos. Então, determina os valores extremos de da função f de x e y é igual a y ao quadrado menos x ao quadrado. Então, aqui a derivada parcial dessa função com relação a x é menos 2x e com relação a y é 2y. Então, o único valor que anula x é 2, é 0, e o único valor que anula y é 0. Então, o único ponto crítico é o ponto 0, 0. Então, observe que para os pontos sobre o eixo x, nós temos que y é igual a 0. Então, de modo que f de x e y é igual a menos x ao quadrado, então é menor que 0, se x for diferente de 0. Ok? Entretanto, para os pontos sobre o eixo y, o que é que nós temos? X igual a 0. O que acontece? Então, f de x e y, que é igual a y ao quadrado, é maior que 0. Isso se y é diferente de 0. Observa que aqui vai ser sempre menor que 0 e aqui vai ser sempre maior que 0. Logo, todo disco com centro 0, 0 contém pontos onde a função f tem valores positivos, assim como pontos onde f tem valores negativos. Por conseguinte, f de 0, 0 é igual a 0, então não pode ser um valor extremo de f. E f, nesse caso, não tem valor extremo. Então, o exemplo 2 ilustra o fato de que uma função ela pode não ter um máximo, nem mínimo em um ponto crítico. Então, a figura aqui mostra como isso é possível. Então, o gráfico dessa função aqui, desse paraboloide hiperbólico, então, se você observar, ele vai ter plano tangente,
né, na horizontal, né, tem plano horizontal tangente, melhor falando, na origem, né? Então aqui, né? Então observa que aqui não é um ponto nem de máximo nem de mínimo. Então você pode ver que f de 0, 0, ou seja, a função no ponto 0, 0, ele vai ser um ponto máximo se eu considerar a direção do eixo x, né? E ele vai ser um mínimo se eu considerar a direção do eixo y. Então, né, isso aqui configura um ponto de célula, não é? Perto da origem, o gráfico tem o formato de uma célula, não é? Por isso, né, o ponto 0, 0 é chamado de ponto de célula da função. Então, o valor extremo no ponto crítico, né? Precisamos ser capazes de determinar se uma função tem um valor extremo e um ponto crítico, né? Então, o teste a seguir, né, que vai ser demonstrado só no fim da sessão, né, é o análogo ao teste da segunda derivada para as funções de uma única variável. Então esse é o teorema 3, né, teste da segunda derivada. O que é que ele diz, né? Suponha que as segundas derivadas parciais de f sejam contínuas em uma bola aberta com centro em AB, né, e que f de AB com uma derivada parcial com relação a x no ponto AB é 0, né, e a derivada parcial com relação a y no ponto AB é 0, ou seja, AB, né, ele é um ponto crítico de f, né, já que esses dois valores aqui, né, é igual a 0. Então, seja D, né, igual a D de AB no ponto AB, né, igual, né, a derivada parcial aqui, segunda ordem, né, no ponto AB, com relação a x vezes derivada parcial de segunda ordem, né, com relação a y no ponto AB menos, né, o quadrado, né, da derivada de segunda ordem xy, né, no ponto AB. Então, se D for maior do que 0, né, e a derivada parcial dupla com relação a x, né, derivada duas vezes com relação a x e no ponto AB isso for maior do que 0, então, né, f de AB é um mínimo local, né? Se D for maior do que 0, e a derivada parcial, né, dupla, né, de segunda ordem aqui, né, com relação a x for menor do que 0, né, no ponto AB, então, né, f de AB é um máximo local, né? Se o determinante for menor que 0, né, então f de AB não é mínimo local nem máximo local. Observações importantes. Na observação 1, no caso C, o ponto AB é chamado ponto de célula, né? Então aqui, ó, por não ser nem de máximo nem de mínimo, é ponto de célula. O gráfico de f, né, cruza seu plano tangente, né, em AB, no ponto AB. Então o gráfico da função cruza o seu plano tangente, né, no ponto AB. Observação 2, né, se D é igual a 0, né, ou seja, se ele não é nem positivo nem negativo, o teste não fornece informação. Ok? Então f pode ter o máximo local ou o mínimo local em AB, né, ou AB pode ser um ponto de célula de f. Ok? Na observação 3, né, então para lembrar, né, como se você determina D, né, é útil escrevê-la como um determinante. Ok? Então aqui derivada de segunda ordem com relação a x, né, parcialmente, aqui de segunda ordem com relação a y, né, isso na diagonal principal, né, e na secundária, né, você vai ter com relação a x e y, de segunda ordem, né? Então, produto dos elementos da diagonal principal, né, menos produto dos elementos da diagonal secundária. Lembrando que esses dois valores, né, se eu derivo em relação a x e depois derivo com relação a y, né, dá o mesmo valor que se eu derivar primeiro com relação a y, depois com relação a x.